Bom dia, irmãos. Nós vamos ter uma Páscoa bem diferente, mas eu já começo aqui desejando assim um excelente domingo para todos, uma semana abençoada. Quero compartilhar uma mensagem da Palavra de Deus com você nesta manhã, se estiver assistindo agora de manhã ou à tarde, ou no horário que você estiver vendo essa pregação, essa ministração. Que Deus abençoe a sua vida. A gente está sentindo assim, falta do convívio na igreja. O convívio na igreja, com a igreja, faz falta. Eu acho que o convívio uns com os outros. Eu tenho conversado com a Joelma e ela tem percebido, né, até assim, uma tristeza nos alunos dela, que sentem falta da escola, sentem falta dos amigos. E até conversando nesse tema, eu mencionei, né, que os jovens da igreja também fazem parte da escola, mas de certa maneira eles têm um vínculo diferente uns com os outros, encontram maneiras, né, de se manterem conectados aí uns com os outros. Então, ficar um domingo sem o convívio com a igreja, na igreja, faz muita falta. Me causou até não sei para você, mas para mim me causou até uma tristeza, uma falta de inspiração, até pensando no que eu estaria lendo, meditando. A única coisa que vinha à minha mente, vontade de ler, era Lamentações de Jeremias. Então eu li Lamentações, né? E lá em Lamentações, Jeremias faz assim um profundo lamento pela cidade de Jerusalém, que estava arrasada, toda a sua beleza fora destruída. Ele vê as pessoas morrendo de fome nas ruas, até menciona umas 2 vezes, né, das próprias mães tirando a vida dos seus filhos para se alimentar deles, né? Jeremias reconhece aquilo como sendo consequência de pecados. Olha o que ele diz lá em Lamentações 4,13. Eu vou ler aqui, ele diz assim: foi por causa dos pecados dos profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram o sangue dos justos no meio dela. Ele até reconhece que alguns justos sofreram, mas morreram. Mas os culpados, os piores pecadores, são ali mencionados por ele, os profetas e os sacerdotes. Olha, ser apenas religioso não é suficiente. Não significa que você ou nós estejamos agradando a Deus. Essa foi apenas uma breve introdução, porque a nossa mensagem mesmo está aqui no livro de 1 Coríntios 15, de 1 a 12. Eu vou estar lendo esse texto, 1 Coríntios 15, de 1 a 12. Trata aí do que Jesus fez por nós, mas deixa eu ler o texto. Irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja em Corinto, também deixando um legado para nós. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais escrito em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou,
e a sua graça que me foi concedida não se tornou vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, sejam eles, assim pregamos e assim cresces. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Então, esse é o nosso texto para meditação neste domingo. Um outro dia, se você estiver vendo esse vídeo num outro dia. E aqui nós vemos, quero pregar, dar um tema para essa mensagem, a mensagem que salva. Essa mensagem se acha aqui em toda a palavra de Deus, ela se chama Evangelho. O apóstolo Paulo, é claro, aqui na introdução desse capítulo, como ele afirma, aqui é o Evangelho que salva. Como ele afirma aqui no Evangelho, na palavra de Deus, o Evangelho precisa ser anunciado, ele precisa ser recebido e também vivido. É justamente isso que o apóstolo diz ter acontecido ali em Corinto. Se nós olharmos lá em Atos capítulo 18, o apóstolo Paulo chega naquela cidade, ele começa a anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, diz até lá em Atos 18, 11, eu vou ler aqui, diz assim: e ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Em Corinto, 1 Coríntios 15, Paulo faz assim uma breve recapitulação dos alicerces dessa mensagem que salva. E é sobre isso que eu quero trazer essa palavra nesse dia. São assim bases fundamentais onde devemos alicerçar a nossa fé. Deixe isso entrar profundamente na sua mente, no seu coração. Essa base onde se alicerça a fé que salva, a fé nessa mensagem que salva, que é o Evangelho. Primeiro, Cristo morreu por nossos pecados. Como ele afirma aqui em 1 Coríntios 15, Cristo morreu por nossos pecados. Paulo ainda, ele acrescenta que isso segundo as Escrituras. Ele está dizendo aqui que o evangelho que ele prega é segundo as Escrituras, não foi algo assim aleatório ou sem planejamento da parte de Deus. Aceitar que a morte de Jesus Cristo purifica, justifica, apaga os nossos pecados, olha, não é uma fé cega, não é um salto no escuro. Você tem bastante base. Deus vem falando deste acontecimento literalmente a toda a humanidade. Quando nós olhamos na palavra de Deus, de Gênesis até a manifestação de Jesus, na verdade até o Apocalipse, nós vemos isso. Até mesmo para Adão e Eva, Deus revelou este acontecimento. Quando nós lemos lá em Gênesis 3,15, eu vou ler aqui para você, e essa revelação ela vai sendo progressivamente, Deus vai revelando mais e mais sobre esse acontecimento, mas Deus ali, no momento ali de que o homem e a mulher pecam, e Deus está trazendo mostrando que o pecado traz algumas consequências. Quando ele fala para a serpente, ele diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, já mostrando que um descendente da mulher, semente da mulher, viria e resolveria esse problema do pecado. Nós vemos também que a nação de Israel, ela foi formada com base nesse propósito divino. Nós vemos a semente ali em Gênesis 12,
quando Deus chama Abraão, Deus dá uma promessa para ele, Gênesis 12, de 1 a 3, termina o versículo 3 assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E é interessante que essa palavra bendita, quando você olha lá no hebraico, é a palavra barak, significa ajoelhar, mostrando ali um ajoelhar diante de Deus, ou seja, simbolizando que todas as famílias da terra, em Abraão, ou por meio de Abraão, da descendência de Abraão, seriam abençoados. Aliás, também quando nós olhamos até mesmo toda a lei, todo o sistema de adoração que Deus dá ali para Moisés, todo o sistema de sacrifício foi dado com esse propósito de Deus, né? Com um propósito didático, com um propósito de mostrar algumas figuras que vai ser assimilado pelo povo de Israel e vai ser demonstrado pela palavra de Deus. Por exemplo, um cordeiro ou um animal inocente que precisa derramar o seu sangue, ser sacrificado para que o verdadeiro culpado seja livre, né? Seja inocentado. Também nós vemos aí a questão do inocente que é sacrificado, olhando para o animal, no lugar do verdadeiro culpado. E esse ainda vai desfrutar os benefícios desse ato vicário, o inocente morrendo no lugar do verdadeiro culpado. João Batista, quando nós chegamos ali no Novo Testamento, lá em João 1, versículo 29, ele vai declarar, ao ver Jesus, ele declara, né, diz assim lá em João 1, 29, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, todo esse ensinamento, toda essa didática do sacrifício, ao longo da história do povo de Israel, realmente tomou lugar no coração de muitos israelitas, como de João, que entendeu, ao ver Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A morte de Jesus só foi uma surpresa mesmo para quem era um péssimo aluno na matéria de Antigo Testamento, ou para quem não queria crer, né? Queria aceitar que Jesus iria morrer. Porque o próprio Jesus ele vai afirmar claramente, não fica nenhuma dúvida, a afirmação que Jesus faz, por exemplo, lá em Lucas 9, 22, olha o que diz o Evangelho, Lucas 9, 22, e disse, Jesus falando, e disse, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Olha, como vai Paulo depois recapitular, como nós lemos aqui em 1 Coríntios 15, 3, antes de tudo vos entrego que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Olha, Cristo morreu por mim, Cristo morreu por você. Precisamos aceitar isso pela fé. Deus fez isso porque nos ama, porque te ama. Entregou Jesus como um cordeiro inocente que morreu na cruz por mim e por você para pagar o preço pelos nossos pecados. Também outro alicerce trazido aqui por Paulo, pelo apóstolo Paulo, é que Jesus Cristo foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Deus havia prometido ao rei Davi que o reinado deste seu descendente seria um reinado para sempre. Nós vemos lá em 2 Crônicas 7, 12 e 13. Eu vou ler aqui, já deixei anotado. Diz assim, quando os teus dias, Deus falando para Davi, quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência,
o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o seu trono para sempre. Então Deus ali, 1000 anos antes de Jesus nascer, já confirmando isso aí para Davi. E o Novo Testamento vai confirmar que Jesus é descendente de Davi. Lá em Mateus 1, versículo 1 diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O profeta Daniel confirmou também essa promessa. Ele confirma essa promessa do reino eterno que não terá fim, quando ele está interpretando os sonhos, né, que Nabucodonosor tinha, lá em Daniel, eu vou ler aqui para você, né? Daniel 2:44, diz assim: mas falando, aliás, né, nos dias desses reis, ele menciona lá o último reinado de Roma, Império Romano, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Falando aí já do nascimento do Messias, de Jesus, que realmente aconteceu no último desses reinos, né, nessa interpretação desses sonhos de Nabucodonosor, que seria o reinado de Roma. E Daniel então confirma, né, esse reino que não terá fim. Vemos também lá em Atos 2, quando o apóstolo Pedro, né, se levanta no evento do derramamento do Espírito Santo, Atos 2, 29 a 31, e faz aquele grande sermão, que é considerado o primeiro sermão da igreja. Ele diz assim: irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca da palavra, aliás, acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nessa previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Voltando para 1 Coríntios 15, Paulo vai falar também das várias aparições de Jesus Cristo. Então, como eu mencionei, Jesus constitui a sua igreja, dando já início aí a esse reino que não terá fim, comissiona essa igreja para pregar o Evangelho, né? Essa mensagem que salva, que é o Evangelho. E agora Paulo, ele vai mostrar ali também que Jesus Cristo constituiu a sua igreja como testemunha oficial do que ele fez pela humanidade, da sua morte, da sua ressurreição, do sacrifício vicário. A igreja pode não ser perfeita, e a história mostra isso, olha, mas ela recebeu de Jesus a autoridade para ser a sua testemunha na terra. Jesus, ele aparece, como nós vemos em 1 Coríntios 15, ali no versículo 15, ele aparece ali para Cefas, que é o mesmo que Pedro. Ele apareceu ali para a igreja constituída naqueles dias, para mais de 500 irmãos, vemos no versículo 6. Ele aparece ali para a liderança da igreja, né? Apareceu para Tiago, que era o principal líder da igreja. E Paulo vai dizer no versículo 8 que depois de todas essas aparições, aparece também para ele, apareceu para Paulo. Com isso, Jesus está autenticando, né, em todos os níveis o testemunho da igreja. Paulo vai fechar esse tema, né, da mensagem que salva, falando justamente da ressurreição de Jesus Cristo. Essa é a mensagem central no Evangelho,
a ressurreição. É a mensagem central da Páscoa, né? Nós estamos aí chegando, né, dias de celebrarmos a Páscoa. A Páscoa está às portas, né? Uma Páscoa diferente, mas o fato é que Jesus morreu, ressuscitou. Todo aquele que invocar o nome do Senhor hoje é salvo. Ele não vai constituir, aliás, não vai continuar aparecendo, né, a todo aquele que o aceitar, porque ele já constituiu a sua igreja como testemunha, né, para pregar o evangelho, para anunciar a salvação. Esse evangelho que é necessário ser anunciado, ser recebido e ser vivido. Então, concluímos aqui essa reflexão, que o evangelho é a mensagem que salva. Nós estamos anunciando essa mesma mensagem que Deus vem proclamando, né, desde o primeiro casal lá, desde Adão e Eva. Mas para que haja salvação, além de anunciado, esse evangelho precisa ser crido, ele precisa ser vivido, como o apóstolo Paulo desafia a igreja aqui no início do capítulo 15 de 1 Coríntios. Então, vem essa palavra de desafio para mim, para você, para a igreja, para a pessoa que está ouvindo. Olha, creia que Jesus morreu pelos teus pecados, pelos nossos pecados. Creia que Jesus Cristo foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Creia também que Jesus constituiu a igreja como a sua testemunha oficial. É uma igreja que recebeu esse comissionamento de ir pregar, anunciar o evangelho. Creia também na promessa de que Jesus voltará. Mas enquanto isso, aqueles que estão indo prestarão contas diante de Deus. Então, creia nessa mensagem que salva, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que você tenha uma Páscoa abençoada nesse ano caótico de 2021, mas o fato não muda. Deus ama você, deu o melhor dos céus por você, por mim, pelo mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que você aceite Jesus como seu Salvador, a verdadeira Páscoa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou ligado na vida.